Oh, que bom ver vocês. Eu sei disso, mas se sinta livre na presença de Deus, amém? Você está na presença do seu Pai, na casa dele. Aqui você pode até abrir a geladeira, né? Se sinta livre na presença de Deus, amém? Você está na presença do céu. Ela vai na casa da minha sogra e do meu sogro, eles estão me ouvindo, e ela não tem problema em bater na porta, já entra, porque ela é filha. E não somente ela entra pela porta da cozinha, né, da porta da sala, mas ela também entra pela porta da geladeira, porque ela é filha. E os filhos são bem-vindos na casa do Pai, amém? Essa é a casa do teu Pai, desfrute, tome posse da sua herança. Tem uma geladeira maravilhosa para você se servir nesta manhã, amém? Tem uma mesa preparada. Veja, nessa manhã eu acordei um pouco mais cedo, não tão mais cedo, mas eu preparei o café da manhã para minha família. E eu preparei ovos, um pãozinho bem fresquinho, quente, com aquela manteiga, mas manteiga mesmo, sabe? Aquela manteiga, não era margarina, era manteiga, e com peito de peru, que tal? Com queijo, e eu pus ali para derreter, e ficou tostadinho. Tinha que ter trazido, né? Está grávida, meu Deus, pô, Bárbara, alguém por favor providencie agora ali na padaria para a Bárbara, por favor. E eu coloquei aquela mesa com café. Não, eu não terminei. Eu peguei o liquidificador, coloquei leite gelado, umas pedrinhas de gelo, um pouquinho de Toddy e bati aquele negócio. Ficou aquele como um milkshake pela manhã de chocolate. E falei, filhos, sirvam-se. E nós sentamos um pouco naquela mesa, um pouquinho que desfrutamos. E eu me recordei da madrugada, enquanto eu e minha esposa estávamos orando por vocês. De madrugada, vocês sabem que eu oro por vocês de madrugada. Vocês acordam às vezes, não acordam? Principalmente com as mensagens que eu mando. E eu estava lendo sobre a ceia do Senhor. E estava pensando que, embora essa mesa do meu café da manhã estivesse maravilhosa com todos esses quitutes que eu falei, e a mesa que aguarda vocês nesse almoço, imagina, Léo, que a Maria já está preparando para vocês nesse domingo, nesse almoço de domingo. Talvez o Léo até leve a Maria para comer fora. E você senta naquela mesa e você come daquela comida. Eu quero dizer uma coisa a vocês: não existe nesse mundo uma mesa tão especial como uma mesa que o Senhor nos prepara. A mesa que o Senhor colocou na presença dos nossos inimigos, todos eles, onde eles nos assistem, quando nós nos sentamos, qual o Senhor nos proporciona, e Ele chama, sentem-se, e Ele não prepara qualquer lugar, e Ele não prepara qualquer alimento, Ele prepara o melhor lugar e o melhor alimento para todos nós. Ele fala assim, filho, filha, sente-se, sentem-se, você pode desfrutar, eu preparei para vocês. Nós estamos falando da ceia, claro, nós estamos falando do cálice, nós estamos falando do pão, nós não temos hoje, mas teremos a semana que vem. Mas eu estava pensando, que poder, que mesa, que maravilhosa mesa que o Senhor nos prepara. Não existe uma refeição tão especial e tão boa e tão poderosa como aquela que o Senhor nos prepara. Eu creio que essa manhã o Senhor tem preparado uma mesa, e nós vamos desfrutar e nos nutrir da sua palavra. Quantos querem comer desta mesa nesta manhã, diga amém. E a semana que vem nós vamos ter ceia, e você venha preparado. E você fuja do seu sono, você lute contra ele, você fala assim, eu vou sentar na mesa do Senhor. Não, o Senhor tem falado ao meu coração, eu quero nos próximos 90 finais de semana tomar ceia. 90, tá bom assim? Nos próximos 90 finais de semana, eu creio que nós vamos até a volta de Cristo assim. Nós vamos tomar ceia. Preparem-se, diáconos, surpresa para vocês. Aê! Nós vamos tomar a ceia. Cada domingo nós vamos tomar a ceia. E não seremos mais os mesmos. Amém?
Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Aqueles que nos visitam, se sintam em casa, pode até abrir a geladeira, amém? Amém. Vocês estão aí comigo? Eu quero ler um trecho da palavra com vocês, está em Mateus capítulo 18. Abram comigo, Mateus 18. Aqueles que estão em casa também, desfrutem. Estamos transmitindo para Jundiaí, Judéia, Samaria e até os confins da terra, amém? Versículo 23, acharam? Mateus 18, 23, olha o que diz aqui na minha versão. Acompanhem comigo. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. Declare comigo: teve compaixão. E cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis saber, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo meu, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém. E quem pode dizer amém? Oh, o tema desta manhã se chama o perdão que traz restauração. Declarem comigo: o perdão que traz restauração. Estamos num ano que o Senhor colocou em nosso coração que seria um ano de restauração. E tem algumas coisas que temos falado. A semana passada, o nosso irmão André compartilhou, e de forma tão especial, essa palavra sobre restauração espiritual. Quem estava aqui, diga amém. E quantos ainda estão sendo trabalhados com esta palavra? Eu estou. Eu passei a semana ali meditando naqueles versículos quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Quantos se lembram? Eu creio que você fez isso também. Você pega a palavra que chega para você no domingo como um alimento preparado pelo Senhor e por aquele pastor, por aquele pregador que te ama tanto, amém? Posso ouvir um amém? E você leva aquele alimento para a sua casa e você come um pouco aqui, mas leva mais e começa a comer e continua e rumina lá na sua casa, continua ruminando, ou seja, continua meditando. Você deve fazer isso. Mas essa manhã eu quero falar a respeito de algo que é importante para nós, para todos nós, para que possamos viver, para que tenhamos uma restauração plena em nossas vidas. Sermos restaurados é tão importante, é quando algo que se perdeu, é quando algo que se quebrou, o Senhor vem e porque nos ama e nos ajuda e restitui, renova e restaura e conserta. Isso não é bom? Sabe aquele vaso que um dia quebrou? Um dia minha filha Júlia, lá do meio, a filha, eu sempre digo para ela: você é a filha do meio que eu mais amo. E ela resolveu entrar dentro de um vaso em casa. É um vaso grande, bonito, que eu dei para a mãe dela. E eu acho que eu gostava mais do que a mãe dela mesmo, porque eu gostei tanto, e ele ficava tão bem na minha sala, e ela resolveu entrar e brincar dentro do vaso. Ela estava com seu irmão Pedro, filho mais velho que eu mais amo. E o Pedro disse para ela: Júlia, cuidado. Foi mais ou menos assim, né, Júlia? Até o momento onde ela quebrou aquele vaso. E ela falou assim: Pedro, o que eu vou fazer? Quando o papai chegar. E o papai chegou. E o Senhor chegou. E o que ele fez? A amou profundamente. Porque quem ama de si,
quem ama está muito generosa, discipula, não, é disciplina. Você está ouvindo, Caleb? A disciplina agora mudou, é discipula, não, é disciplina. Também discipula com a disciplina, amém, minha irmã? Discipulado faz parte o cajado e a... Bem, mas a disciplina não é para machucar, a disciplina é para colocar no mesmo caminho de justiça para alcançar o alvo, amém, queridos? Tiago diz que aquele que ama a disciplina, e também o livro de Provérbios. Então eu amei minha filha profundamente aquele dia. Mas eu fiz algo, eu peguei aquele vaso e comecei a restaurar. E depois de ter deixado bem restauradinho, eu coloquei ele do lado e falei assim, uau, que trabalho incrível. E ele está até hoje lá em casa. E se você entrar na minha sala, você vai ver que tem um vaso ali restaurado. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente não sabe, né, do teor de tudo isso, porque Deus faz isso conosco. Ele pega aquilo que foi quebrado, tirado, rompido ou perdido. Ele traz de volta e restaura. Mas tem um valor, além da beleza, porque Deus tem poder para fazer com que aquilo que já era bom ficar melhor ainda, amém? Mas você olha para aquele vaso e você fala assim, um dia ele foi quebrado, mas alguém veio e o restaurou. Então aquilo tem até um valor maior para você. E Deus faz assim com a gente. Deus restaura aquilo que é precioso para nós. Deus restaura relacionamentos, restaura ou não restaura? Deus restaura casamentos, restaura ou não restaura? Sabe de uma coisa, casais? Deus restaura o meu casamento todos os dias. Deus me faz olhar para minha esposa todos os dias e amá-la mais. E cada dia fica melhor. Olha que coisa. Agora no dia 4 de dezembro eu vou fazer 21 anos de casamento e de namoro e de paixão. Vou entrar na maturidade. Rumo à maturidade. O Beto e a Cris também. E a Maiara e o Daniel estão fazendo 1 ano de casamento essa semana. Uau! E assim vai, mas a cada dia o Senhor nos ensina, pelo amor, pela graça que há em Jesus, de nos apaixonarmos mais. Mas nós temos que cuidar. Quando alguma coisa entra em atrito, quando os conflitos chegam, sabe os conflitos no relacionamento? Quando eles chegam, existe um Deus tão amoroso e tão poderoso que entra no meio e nos ajuda, e aquele momento de conflito ele restaura, e é incrível como fica até melhor depois, é verdade ou não? Por quê? Porque a gente aprende a fazer algo, fazer coisas, tomar decisões, falar palavras, e também a fazer algo que se chama perdoar. Amanda está fazendo... E o André estão fazendo 16 anos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ei! Cadê? Eu olhei para a foto deles quando se casaram e eu falei assim, eles não mudaram nada. Estão tão lindos. Eu olhei para o André e eu falei assim, meu Brad Pitt é pouco. Não, eu não estou mentindo. Eu acho que a Amanda, todo dia quando levanta, ela olha para André e fala, meu Brad Pitt, fala, eu sei que ela fala. Mas um dos elementos importantes que nos ajuda a viver uma restauração diária num relacionamento entre um casal são coisas como esta, o perdão. E Deus nos ensina sobre perdão. Eu quero que vocês guardem 4 palavras. E eu termino essa ministração falando a respeito da decisão maior, melhor, que a gente deve tomar diariamente, em todos os momentos, em qualquer circunstância, que é, às vezes, até o aprender ou viver para perdoar. Nós temos uma canção que a gente canta e fala a respeito de Mateus capítulo 6, daquele trecho onde nós bem conhecemos e até alguns sabem de cor o Pai Nosso, não é? E dentro dessa canção e dentro desses versículos diz, perdoa os erros que temos
como perdoamos quem nos ofendeu. Quantos já cantaram essa canção? Essa canção não é somente uma música que a gente solta, e ela é tão linda, mas é uma oração. E nós quantas vezes já fizemos, e às vezes passamos, e nem percebemos mais que tem algo importante lá, que diz que como Deus nos perdoa, assim também devemos perdoar sempre. E o perdão, ele é tão importante, ele é um elemento fundamental, de alguns elementos fundamentais para a restauração, ele é um elemento fundamental, o perdão. Sem perdão não há restauração. Deus resolveu perdoar você e eu, resolveu perdoar o homem e a mulher, enviando Jesus. Por quê? Porque Ele queria nos restaurar. Porque estávamos quebrados, estávamos nos nossos delitos e pecados, e Ele resolveu, Ele tomou uma decisão de nos restaurar. O homem estava caído por conta do pecado, deformado por conta dos seus erros e delitos. Mas Ele tomou uma decisão: eu vou mudar isso, eu vou restaurar. E Deus decidiu perdoar. Eu pergunto a vocês, foi simples? Não. Não é simples perdoar. Para Deus também não foi. Mas Ele perdoou. E Ele perdoou com a maior expressão de amor. Ele resolveu dar para perdoar. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Ele olhou no céu: deixa eu ver o que eu tenho de melhor para mostrar o meu amor, porque eu vou perdoar o homem. Eu vou procurar, e Ele achou ali sentado aquele que era, que é e que sempre será, o seu filho. Ele viu ali o seu filho, ele falou: não tem ninguém mais importante, não tem ninguém maior, não tem mais joia mais preciosa aqui no céu, e eu vou dar o que eu tenho de melhor para perdoar. Entre outras coisas, sua misericórdia, a justificação, a família que Ele queria, mas Ele decidiu perdoar, para que fôssemos restaurados. Como éramos sem o perdão? Éramos, queridos, a escória, éramos o opróbrio, éramos tudo de ruim, éramos falhos, éramos imundos, mas o Senhor, porque perdoou, veio e restaurou como aquele vaso que eu tive que restaurar. Colocou pedaço por pedaço e foi restaurando com seu amor, derramado na cruz do Calvário, no Calvário, por Jesus, o seu Filho, o nosso amado Salvador. Quem pode dizer amém? Que expressão de amor! Não existe expressão maior de amor. E o que me chama a atenção, que o homem, a mulher, tem dificuldade em perdoar. É verdade ou não? Escutem isso. Eu vou ler alguns versículos. Só que eu quero que vocês guardem 4 palavras importantes, das quais o Senhor, como estabeleceu um padrão para perdoar, são elas: agora, declare comigo, agora, tudo, sempre e de graça. Agora, tudo, sempre e de graça. Declare para a pessoa do seu lado isso: agora, tudo, sempre e de graça. Neemias capítulo 9, versículo 17 diz: mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz: volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Deus perdoa imediatamente, Deus perdoa agora, Deus perdoa neste momento. Deus, Ele não espera: eu vou te perdoar daqui a pouco. Eu vou esperar pelo menos um dia para tirar esse ranço do meu coração. Depois eu te perdoo. Daqui um mês, daqui a pouco você vem falar comigo. Agora não, eu não estou nem disposto a te perdoar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém já viu pessoas parecidas? Nós somos assim. E você pode até falar para mim: Anderson, como que eu vou perdoar alguém que me ofendeu? E eu sei que não é fácil. Por isso que estamos aqui nesta manhã. E a graça do Senhor está sendo destilada na sua vida pelo amor dEle.
Porque quando você entende do amor de Deus pela sua vida, quando Ele entra, quando Ele te invade, você descobre que você estava tão errado, que você não era digno de nada, que você não merecia nada. E mesmo assim Deus resolveu te perdoar, porque nem ao menos você pediu a Ele perdão, Ele já tinha te perdoado. Como assim, Anderson? Há 2000 anos atrás, Deus decidiu te perdoar, mesmo antes de você ter falado, ou você ter tido a oportunidade de pedir perdão, lá na cruz. Lá quando Ele estava morrendo, Jesus, com seus braços estendidos, a gente canta uma canção que os seus braços se estenderam para nos abraçar, para nos esperar. Ali o seu sangue era vertido e lá, naquela cruz, o Senhor lembrava de você. Mas não lembrava exclusivamente do seu sorriso, de quanto você era bonitinho ou bonitinha. Deus se lembrava naquele momento do que era mais duro, do que era mais difícil para Ele, dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, das suas iniquidades, das minhas e das nossas transgressões. Lá na cruz. Ele já tinha tomado a decisão. Por isso, perdão, queridos, tem tudo a ver como algo imediato. Não é um sentimento, perdão é uma decisão, atitude. Eu preciso sentir em perdoar o meu esposo. É por isso que tantos casamentos têm dificuldades. Porque eu tenho que me sentir bem para perdoar. Isso não é padrão de Deus, da palavra. Eu não estou falando que você tem que sair sorrindo, saltitante. Ai, que alegria, né, ter sido machucado. Não é isso. Eu estou falando de perdão. Porque se nós não perdoamos, se nós não tomamos essa decisão, se nós não buscamos o padrão do agora, imediato, nós caímos num risco, ou nós entramos num risco muito grande de permitirmos a amargura encontrar um lugar no nosso coração. É o que acontece com muitos. Vamos ser sinceros. Anderson, você não sabe como é difícil perdoar essa pessoa que me ofendeu. Eu sei. Eu sei sim. Escutem-me, olhem para mim. Sabe de uma coisa, eu aprendi uma coisa como pastor. Tem mais pastores aqui? Tem o Beto, a Cris, tem mais alguém aí, tem mais pastores aí. Sabe o que nós aprendemos como pastores? Que as pessoas nos amam muito. Quando elas nos amam muito. As pessoas olham para mim e falam, pastor, e eu ouço isso com um tom tão amoroso. Agora, quando elas não gostam mesmo. Aliás, elas nos odeiam. Eu nem sei às vezes, mas as pessoas olham para mim me queimando, e eu não fiz nada. Eu só te amei. Eu sei que eu sou falho. Nós não somos perfeitos, mas é impressionante. Ou nós somos muito amados, ou nós somos muito odiados. Então eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser ofendido. Eu sei o que é ser caluniado. Pelo menos eu sei um pouco. De coisas que às vezes eu ouço, de que eu fiz, que eu nem imaginava que eu tinha, ou que eu poderia ter feito, ou que eu poderia ter falado. Mas as pessoas falam. E a minha atitude não pode ser outra, e não pode ter um outro padrão. Eu tenho que decidir perdoar. Às vezes chegam pessoas e começam a falar para mim, e eu vejo nos seus olhos que ali não tem verdade. E mesmo assim eu as amo. Às vezes as pessoas se aproximam de mim e falam assim, pastor, eu estarei contigo, e nós vamos até o final, e eu, sabendo que esse é um voto perigoso, mesmo assim eu as amo. E eu sempre tenho que estar pronto para perdoar. Quando? Agora. Declare comigo agora. Sabem, esse é o padrão que o Senhor estabeleceu. E não é porque Deus é impositivo, você tem que perdoar agora, porque eu sou agora. Não. É porque Deus sabe que se você permitir isso ficar em sua vida, pode gerar em você essa amargura e uma prisão, um cárcere. O salmista diz, Senhor, livra-me desse cárcere da alma. Pessoas estão encarceradas em sua alma porque não perdoam. Uma vez a Cláudia me disse assim, que o perdão, que não perdoar, as pessoas às vezes, porque não perdoam, acham que
aquela pessoa que não está sendo perdoada está, na verdade, tomando um veneno. Ah, eu não perdoo essa pessoa. Quando, na verdade, o veneno quem toma é quem não perdoa. Ah, eu não vou perdoar porque ele não merece perdão. E sabe uma coisa, o que mais me chama a atenção é que a palavra de Deus tem graça para todos. E mesmo aqueles que nos ofenderam, tem um lugar na presença de Deus. Vocês podem entender isso? Eu falo assim, não é possível, Deus. Às vezes eu confesso a vocês, isso por favor, desliga a câmera, agora não é brincadeira, não desliga. Não, mas eu vou falar uma coisa a vocês. Às vezes eu fico que nem aqueles filhos de Zebedeu. Às vezes, um pouquinho. Eu acho que só eu. Eu falo assim, Deus, desce fogo agora, Deus queima. Não. E de repente eu percebo que eu sou que nem todos. E eu falo, Deus tem misericórdia e graça. Porque mesmo esses que nos ofenderam, eles merecem e carecem da sua graça, do seu amor. E quem sou eu para não perdoar? Então o perdão é para já, agora, é imediato, agora. O perdão também é tudo. Olha o que diz a palavra, Paulo declara aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 13, é clássico, né? Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Tudo que consistia em ordenanças e que nos era conhecido, Ele os removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Mas escutem esse outro versículo, João 19:30. O Senhor Jesus, ali na cruz, deu um brado, declarando: está consumado. Sabe o que quer dizer está consumado? Está tudo completamente pago. Sabe o que quer dizer a palavra está consumado, ou essa expressão está consumado? No original, quer dizer, está tudo completamente pago. Tudo completamente. Jesus lá na cruz, ele disse assim em relação a nós, cada um de nós: está tudo completamente pago, está consumado. Deus pagou a nossa dívida, Deus pagou, por isso nos perdoou. Anderson, tudo que eu errei, Ele pagou. O preço do meu erro, Ele levou. As minhas consequências, Ele levou. As minhas lutas, os meus resultados de opróbrio, Ele levou na cruz. É claro que a semeadura continua, né, existindo também. O que se semeia é o que vai plantar. Eu não estou falando isso, eu estou falando do poder e da maldição, da condenação, da acusação. Tudo isso foi cravado na cruz quando Ele disse: está tudo acabado, tudo está consumado. Então o perdão, queridos, não é somente agora, mas o perdão também é sobre tudo, 100%. Não pode ficar nada. Eu perdoo tudo isso, mas esse aqui, minha sogra, eu não perdoo. Sua sogra vai estar com você lá no céu, do seu lado, pela eternidade. Ainda bem que eu e minha esposa temos uma sogra generosa, amorosa. Aí você pensa assim: como que eu vou fazer isso? Ela não merece, ele não merece. Não cabe a você. Não cabe a você decidir isso. Não cabe a você julgar. Não cabe a você ser justiceiro com relação às pessoas, nem aqueles que lhe cometem mal. Cabe a Deus. O salmista diz que Deus nos vingará. Se existe vingança para ser feita, não será você, mas será Deus. Então é a minha justiça, não é a sua, mas a de Deus. Agora, tudo. O que mais? Agora, tudo e qual a outra palavra? Olha o que diz a palavra sempre. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar
de toda a injustiça. O Senhor nos ensina que quando nós confessamos com sinceridade, com verdade, os nossos erros, as nossas falhas, o Senhor nos perdoa. E quando eu leio 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, especialmente o versículo 9, eu fico imaginando que esse é um versículo, né, que vive de ciclo em ciclo. Por quê? Porque quando Pedro chega, um pouquinho antes de nós lermos ali em Mateus capítulo 18, quando o Senhor Jesus ensina para ele sobre aquela história daquele servo que foi perdoado, mas que não perdoou, da qual ele chegou a um resultado terrível. Antes disso, Pedro estava perguntando para Jesus: Jesus, quantas vezes devemos perdoar as pessoas? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E o que Jesus respondeu, quem se lembra? 70 vezes 7. Quanto que dá 70 vezes 7? Quem pode fazer uma conta rápida para mim aí? 490. Então passaram 490 vezes, você não precisa mais perdoar, é isso? Ui, 490 é muita coisa, né? Uma vida toda. É verdade isso? Não. Isso fala de continuidade, de um número eterno. Sempre, sempre, sempre. Toda vez que alguém chega e fala, me perdoa, né, ou chega para Deus e fala, Deus me perdoa, eu errei, eu falhei aqui. Senhor, eu me sinto tão mal. O Senhor prontamente, em todas as coisas, Ele te perdoa. E se eu amanhã cometer o mesmo erro, o que vai acontecer? Deus vai me perdoar novamente. E depois da manhã, Deus vai me perdoar novamente. E depois da manhã, Deus vai me perdoar novamente. Até quando? 70 vezes 7. Foi Jesus que ensinou isso para Pedro. E eu estou falando para vocês, eu estou falando para todos nós de um padrão, do qual, queridos, nós não podemos fugir. Agora, em todas as coisas, tudo, toda e qualquer situação que veio contra nós, que acometeram contra a gente, nós temos que perdoar. E quando? Sempre. Sempre. E eu quero dizer para vocês, escutem-me. É isso que nos ajuda. É isso que faz com que sejamos restaurados. Quando nós vivemos este padrão, esse não é o padrão que o mundo ensina a fazer justiça com as suas mãos. Deus ensina a você perdoar todas as vezes que te ofenderem. Escutem bem o que eu estou falando, porque a gente fala em práticas, das quais às vezes a gente fica preocupado. Anderson, como eu vou fazer? E se alguém vem contra a minha família? Se alguém vier contra a minha família, eu vou defendê-los, ok? Eu não vou deixar ninguém tocar na minha família, eu vou defendê-los. Jesus ensina que quando nós fomos ofendidos, nós temos que oferecer outra face, mas eu não vou deixar ninguém tocar na minha família, eu sou responsável por eles. Então eu vou defendê-los. Se vier alguma flecha contra a minha família, eu vou colocá-los atrás de mim e vou falar assim, vai pegar em mim, mas neles não. Amém? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Nós temos que proteger nossa casa, mas nós temos que tomar uma decisão, perdoar aqueles que nos enviarem as flechas. Anderson, quer dizer que eu tenho que conviver com esses bandidos? Não é isso que eu estou falando. Tem pessoas que nos ofenderam. E eu e a minha esposa temos que fazer algo. Nós temos que perdoar. Isso não quer dizer que eu preciso conviver com eles. A não ser que haja restauração e reconciliação desse relacionamento. Mas nós já tomamos a decisão da restauração. Nós perdoamos. Vocês estão me entendendo? Quantos me entendem? Claro que a cura é um processo. A decisão de perdoar é a porta aberta, mas a cura é um processo. Mas o que nós temos que entender é que o padrão de Deus é agora, é tudo e é sempre. Esse é o padrão de Deus. Aí eu estava lendo isso, eu falei assim, eu preciso de 4 palavras para que todos entendam. E nunca se esqueçam que o perdão é sempre, que é imediato, que é agora, que o perdão é em tudo, que o perdão em todos os momentos e que o perdão também é gracioso, é de graça. E eu termino com esse versículo. Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos, e dentro da salvação está dentro o perdão. Somos salvos porque fomos perdoados. Por conta do quê? Da graça. Graça fala a respeito de algo que nós não merecemos. Sabe quando você recebe algo que você nem pediu? Que tal um presente? Alguém chega para você hoje e fala assim, meu irmão, eu quero levar você hoje para um restaurante e te pagar um almoço delicioso. Que tal isso? Aí você vai falar assim, mas eu não te fiz nada. Eu nem te paguei nada e você quer me pagar. E eu nem olhei para você direito essa manhã. Até tirei uma menosprezada.
E essa pessoa chega para você: não, eu vou fazer isso porque eu te amo. E porque eu quero estar com você, porque eu quero ter relacionamento com você. E você fala: uau, você se quebrando, não é verdade? Isso começa a produzir cura. O perdão é assim. É de graça. Você não tem que pedir perdão para receber algo em troca. Eu vou te pedir perdão, mas você vai ter que se reconciliar comigo. É assim que a gente pensa, não é verdade? Eu vou, aliás, pedir perdão, vou liberar perdão para você. Mas você mude. Eu não quero que você haja mais assim. Não é isso. Você faz porque ela não merece. Porque Deus fez assim com você. Porque Deus fez assim comigo. Você simplesmente perdoa para que você possa se livrar. Veja, eu vou terminar. Sempre, tudo, perdão. Agora, sempre, agora tudo sempre e de graça. Agora tudo sempre e de graça. Esse é o padrão do perdão, para que sejamos restaurados. Eu quero terminar com algo. Eu estava falando sobre justiça. Eu ensino, e eu quero que você nunca se esqueça do que eu estou ensinando. Por que graça? Porque se não tiver graça, nós vamos querer fazer a nossa justiça. E a palavra de Deus diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Eu já falei sobre isso. Trapo de imundícia tinha algumas funções, duas delas eu digo a vocês. Quando alguém morria naquele passado, eles enrolavam essa pessoa com um manto, com um trapo. E aquela pessoa que já era morta, que estava morta como um defunto, era enrolado nesse trapo e era colocado nas tumbas, naqueles lugares, naqueles sepulcros. Isso é trapo de imundícia. Ah não, tinha mais uma função, esses trapos. As pessoas tinham lepra. E os leprosos tinham que cobrir o seu corpo e as suas feridas com esse tipo de pano. Eram esses trapos que envolviam os leprosos. Essa é a comparação que a palavra de Deus diz com relação à nossa justiça. Você quer fazer justiça com a sua? No que vai dar isso? Se a nossa justiça só serve para enrolar gente que vai para o sepulcro, ou para enrolar feridas. Tente fazer justiça e vai dar tudo errado. Esse é um problema. O segundo é que quando você faz a sua justiça, você impede de Deus fazer a justiça dele. Quando você quer fazer a justiça humana do homem, é essa loucura, e você impede Deus fazer a sua justiça. Deixa Deus fazer. O seu papel é perdoar imediatamente, agora, tudo, sempre e graciosamente. Esse trecho que nós começamos a ler, ali mostra um homem que foi perdoado. Jesus ensina sobre uma pessoa que tinha errado e o seu Senhor, do qual ele devia, perdoou a sua dívida. Ele não tinha condições de pagar, ele implorou. E o seu Senhor implorou. Ele jamais conseguiria pagar e o seu Senhor o perdoou. Deus fez isso por você e por mim. Deus fez isso, por isso ele ensina através de Jesus. Escutem-me. Quando ele saiu do cárcere, ele teve a mesma oportunidade que Deus teve, que o seu Senhor teve. E ele na primeira, não foi na segunda, na primeira oportunidade, ele não perdoou. Vocês estão me entendendo? Ele foi novamente aprisionado. E eu termino com isso, porque o que Jesus falou é muito importante. Ele falou assim: cuidado, porque assim como fostes perdoado, também perdoe. Mas eu quero dizer, queridos, né, o que acontece quando você não perdoa? Ele foi novamente encarcerado. As pessoas que não perdoam são aprisionadas, encarceradas. É isso que o perdão faz. Por isso, como vamos ser restaurados? Se estamos amarrados, presos, encarcerados. Vejam, eu sei que não é simples perdoar. Nós já falamos sobre isso. Embora tenha um padrão divino e Deus com seu poder, graça e amor nos ensina que se perdoa agora tudo, sempre e de graça.
Mas não é fácil. Eu sei que não é. Tem vasos que são tão preciosos, relacionamentos, coisas, que já nos machucaram tanto. Eu sei que dói, eu sei que talvez esteja ainda doendo. Mas eu quero dizer algo para vocês. O maior prejudicado, escutem-me, o maior prejudicado não é aquele que te ofendeu, mas é você, se você ainda não perdoou. Perdoe seu esposo, sua esposa. Perdoe o relacionamento lá do passado, não se importe. O que você tem hoje é graça de Deus, amém? O que te ofendeu, libere perdão, tome uma decisão. Não é um sentimento, eu tenho que sentir, não, é uma decisão. Paulo ensina que com o coração se crê. Você crê nessa palavra? Então confesse para desfrutar da justiça de Deus. O que com o coração se crê, com a boca se confessa para a justiça. Romanos 8. Liberte-se disso hoje. Deixa Deus chegar hoje com a restauração na tua vida, na sua casa, nos seus sentimentos. Você vai se livrar do cárcere que te aprisiona, o cárcere da alma, das emoções. O problema está nas emoções. Veja quanta gente doente, assintomática por falta de perdão. Tem pessoas que chegam ao câncer porque não conseguem perdoar, porque estão tão amarguradas e desenvolvem um câncer, uma doença maligna. Deus não quer isso, por isso ensina esse padrão. Ele mostra, eu vou mostrar para vocês como que se faz. Eu vou perdoar e Ele perdoa da melhor forma. Ele tinha que mostrar para você e para mim. Eu quero mostrar para você o que é perdão, porque eu sei que não é fácil. Anderson, foi fácil para Deus? Não foi. Não foi. Para Deus é simples, Ele é o Deus do universo. Experimente colocar o seu filho num madeiro sacrificado por gente que não merece. Experimente pegar aquilo que é mais precioso que você tem, são seus filhos, eu sei, porque para mim é a minha família. Coloque-os numa cruz, deixe o sangue descer, e ainda não é nem para você aquele sangue, é para aqueles que nem merecem. Vocês vão saber o que é alguém que sente e sabe muito bem o que é perdoar. E esse é o padrão, ainda que te custe. Mas por o que, Anderson? Para quê? Para mostrar algo glorioso dessa forma. Que glória teve isso? Deus, Ele teve a sua glória quando Jesus foi sacrificado. Ali a justiça dele se cumpriu, o homem foi liberado. Deus passou a olhar para o homem através do sangue de Jesus. Ele olhou para mim e Ele falou assim: agora eu posso ter relacionamento com o Anderson. Agora eu posso ter novamente o meu relacionamento restaurado com Ele. Era o que Ele mais queria com você. Por isso Ele te perdoou. Ele me perdoou para que eu não viva, não, porque Ele te queria. Ele te amou tanto. Eu amo tanto essa pessoa, eu amo tanto. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que perdoar da forma com que Ele vai entender. Então eu decido dessa forma. E lá no Éden, quando foi quebrado, Deus, Ele falou assim: eu tenho que dar um jeito, porque eu quero estar com o homem. Eu quero ter, na viração do dia, relacionamento com o Anderson, com a Cláudia, com o Rodolfo, com a Bárbara, com cada um de vocês. Então eu vou sacrificar. Então vai doer. Então eu vou ter que falar assim: eu te perdoo. E de repente, Ele vê uma multidão de filhos surgindo. Deus começa a olhar e uma multidão, e cada dia cresce mais essa multidão. Quando alguém confessa Jesus como Senhor, o sangue dele cai e o perdão é válido. E Ele fala: mais um. Mais uma vida. O Tiago está vindo. Ele já vem. E um dia o sangue também vai ser derramado por ele, já foi. Mas um dia vai ter valor isso. E ele vai falar: mais um filho, mais uma filha. Então eu perdoo. Então é duro para mim, eu perdoo. E Deus está bem na sua glória, porque os seus filhos, o que Ele mais queria, o poder, a plenitude do relacionamento, foi restaurado. Vamos ficar em pé. Você vai fazer uma oração comigo, corajosa. Você vai perdoar hoje. Você não precisa sentir, você precisa decidir. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Senhor, eu quero pedir, Deus, pela vida dos meus irmãos, por cada um de nós. Senhor, coloca, Deus, tudo aquilo que foi machucado, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que lançaram contra nós, todas as palavras, todos os atos.
Senhor me revela agora, o duro não é perdoar as pessoas que estão longe, mas aqueles que estão perto. E o que mais nos ofendeu foram aqueles que nós mais amamos. Mas é para esses que o Senhor está falando hoje. Você vai perdoar o seu pai, sua mãe. Eu fui abusado, abusada, ele me maltratou. Mas você vai perdoá-los hoje. Você vai perdoar o seu esposo, sua esposa, o seu ex-esposo, sua ex-esposa. Você vai perdoar agora o seu sogro, sua sogra. Você vai perdoar o seu irmão, seu tio, seja lá quem foi, ou seja lá quem for. Você vai perdoar seu ex-sócio. Você vai perdoar seu ex-pastor. Você vai perdoar seu ex-irmão. Você vai perdoar quem tem que ser. Aquele ladrão que te ofendeu, que tirou de você, aquele que te feriu com palavras, aquele que lá na sua infância te molestou. Você vai perdoar agora. Você vai perdoar todo aquele que provocou bullying sobre você, sua vida, sua família, aquele que era precioso para você. Declare essas palavras comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã eu estou na tua presença, meu amado Salvador, perdoador, Deus. Assim como o Senhor perdoou, eu quero perdoar. Este é o padrão que eu quero viver agora. Tudo sempre de graça. Agora tudo sempre de graça. Eu quero liberar perdão. Eu quero liberar perdão para essas pessoas que me ofenderam. Declare o nome delas agora, de onde você está, com seus olhos fechados. Libera essa vida. Libere agora, libere perdão. Perdoe agora. Decida. Não sinta, decida. É uma decisão. Eu estou decidindo aqui. Decida. O Senhor está te restaurando hoje. O perdão que traz restauração, esse é o perdão, o padrão. Agora declare: Senhor Deus, meu Pai, eu quero declarar o que o Senhor Jesus ensinou. Assim como o Senhor me perdoa, sempre, em tudo, de graça. E agora, eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Agora, tudo, sempre e de graça, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos meus irmãos agora. Eu oro, Deus, porque a tua palavra nos revela esta verdade. Nós estamos falando sobre restauração e não tem como sermos restaurados se nós não resolvermos isso daqui agora. Por isso, Deus, capacita agora cada um dos meus irmãos. Eu sei que não é simples, é um preço que se paga, mas dá condição. Espírito Santo, dá condição agora. Força, coragem agora, Deus, para perdoar, para decidir perdoar, para que possa viver uma vida plena daqui para frente. Oh, que cada um entenda agora que o maior benefício está naquele que perdoa, que o maior benefício está naquele que é generoso, que o maior benefício está naquele que é bondoso. Deus, em nome de Jesus, capacita os que estão em casa, capacita os meus irmãos agora, Deus, em nome de Jesus. Oh, eu clamo por eles agora, para que vivam uma vida plena, para que vivam uma vida abundante, para que vivam uma vida restaurada. Deus, restitui agora a saúde, restitui agora a alegria, restitui agora, Senhor, o ânimo, o gozo, Senhor, a alegria de viver, a alegria de desfrutar da família, do relacionamento, Senhor. Oh, em nome de Jesus.